Como fazer a troca do chip Claro Empresa? O chip é chamado de SIM card ou SIM, que é o cartãozinho inteligente que você utiliza no seu celular, sendo tecnologia GSM. Existem outras, mas o SIM card ou o chip, ele só permanece a utilização, você só precisa dele quando a tecnologia GSM, que atualmente é a mais utilizada, tá? Esse cartãozinho, ele tem essa inteligência, vários motivos, mas o principal fator, o principal motivo dele existir é para fazer a autenticação do usuário. Então, cada linha, ela precisa funcionar em um equipamento, tá? E esse equipamento é o chip. O chip é que faz essa confirmação. Então, cada linha é ligada a um chip. Não tem como você ter duas linhas no mesmo chip, nem um chip para duas linhas. É a mesma coisa que você pensar como o CPF de uma pessoa. Cada pessoa só deve ter um CPF válido e funcionando. Não dá para ter mais do que um CPF. Mesma noção, mesma regra serve para essa parte de numeração do chip. Esse chip, SIM card, seja Claro ou qualquer operadora, tá? Ele tem um número. Esse número, tecnicamente falando, é ICC-ID, que é o Código de Identificação Internacional. Então, no mundo, existe essa numeração e ele tem uma certa ordem. No Brasil, por exemplo, ele começa com 8955, 55 é o código do Brasil no mundo, na parte de telefonia, e ele tem um total de 20 números. Então, quando você vai fazer a troca do chip da Claro ou de qualquer operadora, é essa a função do chip para você entender basicamente o que é esse equipamento, o que é que ele faz e por que existe a troca, tá? Então, inicialmente eu vou te dizer quais são os motivos que acontecem para você ter a troca do chip, que pode acontecer com você ou com algum funcionário da empresa, tá? Então, existem diversos cenários. O que é que eu vou colocar aqui? Alguns pontos, tá? Chip danificado, com defeito ou queimado. Você pode estar utilizando o chip normalmente, do nada ele parou de funcionar. Na Claro, você ligando para o atendimento, eles conseguem identificar se o chip está com algum defeito e conseguem te passar a orientação. Então, não está funcionando? Primeira coisa, se o usuário te passar essa informação, ou se você for o usuário que está com problema, liga para o gestor de telecom, quem cuida do circuito da empresa, ou seja, toda a administração dos recursos, e ele vai falar com o atendimento e fazer essa confirmação, tá? Outra opção que pode acontecer, no aparelho pode aparecer SIM inválido. Isso pode ser um encaixe ou algum problema no equipamento, mas normalmente é como se fosse o mesmo defeito, tá? Não dá para você utilizar o chip dessa forma. Outra função acontecendo um desses dois, tá? Se ele parou de funcionar, é você testar o chip e o seu aparelho. Como é que a gente faz isso de uma maneira simples? Pega o seu chip, teste um outro aparelho. Vai funcionar ou não, aí você vai ver. Se funcionar, não é problema do chip, é problema do aparelho. E faz o inverso, pega um outro chip que estava funcionando em outro aparelho e coloca no seu equipamento. E aí vai se constatar se o problema está no aparelho ou no chip. Fazendo isso, normalmente você identifica onde está o problema, tá? Só para você ter essa alternativa para ter certeza de onde está o problema. Além desses pontos, existe o chip perdido, roubado, extraviado, que é quando acontecem cenários que você não tem como ficar com o chip, alguém leva ou você perde em algum lugar. Primeiro ponto, fala com o gestor, ou você mesmo ligando para a operadora, bloqueia a linha, para que ninguém utilize de maneira indevida. Mas isso é um motivo para você pedir um novo chip, tá? Troca de chip indevida. Exemplo, você mandou para o atendimento da Claro, troca de chip da linha tal para o chip tal. Só que o próprio atendimento pode acontecer falha e ele pode trocar o chip errado. Ou seja, a linha que deveria funcionar naquele chip normal você alterou. Ou o contrário, você passa a informação de forma errada. Isso já aconteceu comigo. A gente, com tantas demandas, você pode confundir ou alguém da sua equipe. Então, em vez de trocar uma linha para aquele chip, você trocou outra. Então, aí você precisa corrigir isso e também faz uma nova troca do chip da Claro, tá? Outra função que pode acontecer é que nos chips existem os PINs e PUCs. Algumas funções precisam dessas numerações. Mas se acontecer o bloqueio de PIN e de PUC, você não tem como reaver o chip, ele não vai funcionar. Então, acontecendo o bloqueio, você também vai precisar fazer a troca do chip da Claro corporativo, tá? Outra coisa que acontece é a alteração de tecnologia.
Você está com chip, por exemplo, antigo, que ele é grandão, você pode comprar um celular novo, ou a operação tem um telefone novo, ou o diretor, qualquer pessoa que seja, ele precisa de um chip menor. Ou até um chip, pode ser um pouco maior, mas com a tecnologia mais nova. Então você precisa fazer a troca de chip também para ter essa alteração de tecnologia no equipamento atual do usuário, tá? Em caso de portabilidade, pode ser necessário no seguinte cenário, tá? Você fez a portabilidade e o chip que chegou veio com algum problema, então você precisa trocar. Ou você fez o pedido de portabilidade, mas na prática o chip não chegou onde deveria chegar. E você pode pedir essa troca depois que as linhas estiverem ativas. Se você pedir a portabilidade e a linha não estiver ainda ativa, você não consegue fazer essa troca, tá? Só com a linha ativa, já no plano corporativo da Claro, você consegue fazer essa troca de chip para ser mais rápido esse deslocamento e entrega de chip, por exemplo, tá? E outro cenário é caso os chips iniciais do contrato, eles não cheguem ou no tempo que você precisa, tá? Ou que eles cheguem de uma maneira incorreta. Existem diversos cenários, então não adianta passar aqui todos os problemas que podem acontecer de não receber os chips iniciais. Mas se isso aconteceu, você pode também fazer a troca do chip para os chips que você tem em mãos e fazer toda a operação rodar. E em outro cenário, que aí pode acontecer ou não, mas é bom você ficar ciente, que são golpes, fraudes e crimes digitais, virtuais ou até físicos, presenciais, a pessoa ter algum cenário. Então, qualquer tipo de golpe, os principais são de roubo de identidade, por exemplo, WhatsApp ou outros aplicativos, mas se esse roubo aconteceu devido à numeração do chip, é importante o gestor de telecom ter uma velocidade, uma proatividade muito rápida para fazer esse chip voltar para o usuário ou voltar para a posse do gestor, para que outra pessoa não faça crimes, não faça com que o usuário tenha problemas maiores do que já passar por esse problema de golpe digital, por exemplo. Então, é importante saber que esses são alguns dos cenários que podem acontecer para que você peça a troca do chip corporativo da Claro. E sempre é bom você manter um estoquezinho de chips de reservas. Tá? O chip, só para você entender, quando você compra ele virgem, que aí eu vou passar todas as orientações, ele não precisa ser da sua empresa. Você pode comprar, e se você gerencia 1, 2, 3 CNPJs, por exemplo, 3 empresas, você pode comprar e colocar para qualquer um. Não tem problema referente a isso atualmente na Claro. Tá? Então, uma das dúvidas que a maioria dos clientes que pedem bloqueio ou troca de chip, eles perguntam: Kleber, posso continuar com o mesmo número da linha ou vai mudar? Simples, não precisa se preocupar, pode permanecer com o mesmo número, porque a ideia de trocar o chip é exatamente essa. O número permanece da linha, o que vai mudar é só o número do chip, tá? Exemplo, pegando a mesma analogia do CPF, se acontecer algum problema com o CPF lá na Receita Federal, é o CPF que vai mudar e não você, tá? Só para você entender de uma maneira mais simples. E essa troca de chip em todas as operadoras, ela deve ser gratuita. O que você paga é para comprar um novo equipamento, um novo chip. Aí sim você precisa fazer esse processo comprando um novo equipamento, tá? Mas a troca no sistema da operadora é sem custo, não tem para que você se preocupar com essa questão, tá? Indo direto para as etapas, ou seja, o que é que o gestor de telecom ou o administrador de contrato precisa fazer para executar essa troca do chip Claro Empresas? Primeiro, comprar um chip novo. Segundo, trocar o chip junto à operadora, claro. E terceiro, confirmar que a alteração foi realizada com sucesso. São esses 3 pontos que precisam ser feitos. Até repassando sobre isso, só para você ficar ciente também, eu tenho um curso que chama Reduza Custos Todo Mês. Nesse curso, tá, a gente ensina qualquer pessoa a ser gestor de telecom, a fazer essa gestão dos recursos e dos serviços de telefonia com 2 pilares: negociação e gestão. Esse ponto, esse assunto que eu estou passando aqui para você, tá, é da parte de gestão de telecom, gerenciando os serviços. Não necessariamente nesse ponto aqui você reduz custos, mas sim você faz a gestão dos serviços perante toda a operação da empresa, tá? Se você quiser conhecer mais sobre o curso, dá uma olhadinha no site que tem aqui na descrição, que você vai ver mais informações, para você ficar ciente que já dá para a gente ter um curso ensinando como fazer essas ações, tá bom? Então, voltando para o passo a passo aí sim, ponto a ponto, então vamos lá. Como comprar ou como solicitar um chip novo na Claro?
Primeiro, dependendo da estrutura da empresa, tá? Liga para a operadora e confirma. Hoje, qualquer colaborador da empresa pode ir numa loja da Claro e fazer a compra do chip virgem. Esse chip virgem, na Claro, existem alguns tipos, tá? Mas existe principalmente o para corporativo, que se chama NP, que é chamado de não programado. Então, esse chip é o que você vai conseguir utilizar para a parte corporativa. Se, por algum caso, aconteceu algum problema na operadora, existe outro chip lá, que eles utilizam principalmente para pessoa física, que pode ser utilizado, mas aí depende da Claro autorizar ou não, depende do cenário brasileiro, que existiram já situações que foram permitidas, mas hoje, atualmente, só o não programado. Então, chegando na loja, o usuário que for comprar, o colaborador, ele diz que é um chip corporativo para uma linha da empresa. E aí, a loja deve fazer essa venda. Vamos supor que a loja fez a venda errada, tá? Pegou um chip que não era o corporativo pessoa física. Então, é só o usuário voltar lá na loja que ele consegue fazer isso, só para você entender, tá? E caso o usuário não saiba onde fazer essa compra, no site da Claro tem essa informação em www.claro.com.br/encontre-uma-loja. E lá dá para o usuário buscar qual é o seu CEP e ter as lojas mais próximas ou pela cidade. Tem uma relação das lojas mais próximas ou das lojas da cidade que o usuário pode ir lá fazer essa aquisição, tá? E fazendo esse processo, tá? Só para você entender, o preço do chip é em torno de R$10. É a média que a operadora utiliza, tá? Então, feita a compra, agora a gente vai fazer o segundo passo, que é a troca. Ou seja, eu vou falar com a Claro e dizer qual é o chip que vai ser utilizado na linha XYZ que eu preciso trocar pelo motivo que aconteceu. Então, você tem essas informações, tá? O gestor é que deve fazer esse comunicado, tá? O usuário normal, se ele tentar fazer, ele não vai conseguir. Tem que ser o gestor que faça esse tipo de processo. E, atualmente, por medida de segurança, que a gente sabe que existem diversos cenários, tá? O processo é via e-mail na Claro. Então, existem, só para você entender, dois tipos de atendimento corporativo. PME, pequenas e médias empresas, é o maior conglomerado de organizações que existe em qualquer operadora. E na Claro tem o chamado GE, que são grandes empresas, tá? Que é um atendimento diferente. Só para você entender disso. Por quê? Quando você for mandar um e-mail, se você for pequenas e médias empresas, o e-mail é trocadechip.pme@claroatendimento.com.br. Então você, gestor, vai mandar para lá CPF, o CPF do gestor não precisa, tá? Só o CNPJ da empresa, nome da empresa, você como gestor, o número da linha que você quer que faça a troca de chip e o número do chip novo. Então essas informações são obrigatórias que você tem que mandar para eles. Na dúvida, se você precisar de mais informações, liga para o atendimento que eles vão te confirmar, tá? Mas são esses os pontos. E para grandes empresas, o endereço de e-mail é um pouco diferente, é só trocadechip@claroatendimento.com.br. E deve-se enviar um e-mail para lá com essas informações do gestor do contrato. Se a empresa tiver vários gestores, cada um dos gestores pode fazer isso, tá? Para você entender. O tratamento dessa demanda, normalmente, é em algumas horas. Algumas vezes até alguns minutos. Mas eles dão a média de 6 horas para fazer a tratativa. No horário comercial é o que a gente tem mais certeza que vai acontecer essa tratativa. Mas 24 horas é um prazo aceitável, até 3 dias úteis, vamos dizer assim, é algo que eles podem responder. Mas se você vê que passou de 24 horas, liga para o atendimento que pode ter acontecido algum problema e o atendimento vai te passar orientações. E quando eles enviam esse e-mail, quando você envia e eles te respondem, podem vir diversas informações, que aí no final desse vídeo eu vou te passar alguns pontos que podem acontecer, tá? Alguns problemas que acontecem que você precisa fazer novamente esse passo a passo. Mas vamos partir do princípio que você fez esse envio da demanda. A Claro vai te responder, tá? No prazo, como eu acabei de passar. Aí a gente entra no terceiro passo. O terceiro passo é confirmar que a troca do chip Claro Empresa foi realizada. Então a gente tem duas formas, vamos dizer assim, de confirmar essa informação. Primeiro é ligar para o atendimento e confirmar. Me diga o número do chip que está relacionado à linha, por favor, que eu pedi a troca e o pessoal disse que foi feito, eu quero confirmar. O pessoal do atendimento vai te passar essa informação. Pode ter uma certa dificuldade por causa da parte de segurança,
mas eles devem passar essa informação, porque é a informação da sua organização, você tem direito de receber tal dado. E outra é pedir para o usuário. Pede para ele pegar o chip, o novo, lógico, colocar no aparelho e tentar fazer uma ligação ou usar a internet, os serviços que ele utilizava antes. Se ele conseguir, é só fazer uma ligação para um número próximo e você vai ter certeza do número que está sendo utilizado. E aí você tem certeza se está com o serviço ativo ou não, tá? Então, são esses 3 passos. Recapitulando, comprar um chip. 2, fazer a troca do chip Claro Empresa no sistema da Claro, junto com a operadora. E 3º, confirmar que a operação foi realizada com sucesso. E aí você tem a ajuda do usuário, isso aí fica um processo muito mais rápido, porque você interage com o usuário praticamente em todo o tempo. Primeira opção, depende da empresa, tá? Ou o usuário foi comprar, ou o gestor, ou qualquer outra pessoa, a troca, depois confirma. Mas, como eu te passei a informação, nem tudo são flores, né? Então, vamos passar aqui alguns casos que podem acontecer de problemas, tá? Primeiro ponto, que eu acho que eu passei um pouquinho já. O colaborador, ele comprou um chip, só que não era o correto. O que é que acontece? Se for um chip da Claro, vai no mesmo lugar e pede a troca. Se ele comprou naquelas lojas de quiosque, é mais difícil que vende toda a operadora, porque ali é mais difícil ele ter um chip virgem corporativo. É por isso que vai no site da Claro, confirma qual é a loja mais próxima da Claro e o usuário compra na loja, porque aí fica mais fácil você comprar o chip correto, tá? Mas já aconteceram situações até engraçadas, do tipo, o chip era de uma operadora Y e a pessoa comprou da operadora Z. Aí cara, não dá para fazer a troca porque você comprou o chip de outra operadora. E aí o usuário depois que, opa, entendi. Porque realmente, quando a gente trabalha com vários operadores, pode acontecer essa confusão. Então, é bom explicar. Quando você for orientar o usuário, diz, chip da operadora tal, passa orientações, quanto mais, melhor, tá? Outra situação que pode acontecer, se o seu endereço de e-mail cadastrado como gestor, ele tiver diferente do seu correto. Então, fulano abc, @xyz, mas lá no sistema da Claro está fulano aaa. Você não vai conseguir ser atendido e você não vai receber resposta. Então, se você mandou um e-mail, passou 24 horas, não recebeu nenhum comunicado, nenhuma posição, fala com a Claro, vê como é que estão os dados do gestor, se está tudo correto, visto que o normal seria a própria operadora fazer essa validação. Mas eu prefiro te ensinar como você corrigir o problema independente de qualquer pessoa que esteja na operadora. Eu acredito que precisa ter a ação para corrigir o problema, não depender da operadora, tá? Outro ponto, numeração de chip correta. Várias situações já aconteceram comigo, a pessoa mandar a foto, toma a foto, e a gente escreveu o número errado, pode. Ou o usuário pegou o chip lá e escreveu o número errado, pode acontecer isso, tá? Então, sempre preste atenção, confirma a informação e que manda para a operadora, mas pode acontecer esse tipo de erro, é só você mandar um novo e-mail com a numeração correta. Sobre você mandar um e-mail e não ter resposta da operadora, mesmo com o seu e-mail certo, os dados corretos e tudo mais, pode acontecer isso, já aconteceu comigo. Então fala com a operadora, se necessário abre uma reclamação, pede para o pessoal dar uma olhada. E aí eles vão avaliar quais são os tipos de problemas que podem acontecer e eles avaliam. Aí não tem um processo direto e reto para ser resolvido, tá? Aí depende mais da operadora, já que eles que não estão respondendo sua demanda. Outra coisa, o chip virgem comprado em outro estado. Existe algo mais técnico para você entender que se chama HLR. Mas em outras palavras, cada estado pode ter o seu código de chip. Então, em alguns cenários, um chip pode funcionar em alguns estados, mas o melhor é você comprar um chip do DDD da linha que você precisa mudar. Se você está no Piauí, DDD 86, por exemplo, lá tem 2 DDDs, mas vamos supor que você está no DDD 86 e você quer fazer a troca, mas você está em São Paulo, você não pode comprar um chip São Paulo para o DDD 86, porque não vai ser compatível, tá? E inverso da mesma forma, se você tem a sua linha DDD 11 de São Paulo, mas você foi para o Rio Grande do Sul, então lá, se você comprar um chip virgem, não vai funcionar na sua linha de São Paulo, porque o chip é de um DDD diferente. Existem alguns cenários que alguns chips podem funcionar, mas habitualmente não é dessa forma que funciona. Então, sempre preste atenção nisso, porque você pode
falar para o usuário ele comprar um chip de um DDD de um estado diferente, tá? Outro caso que pode acontecer são linhas que não estão ativas. Se, como eu passei o caso anteriormente da portabilidade, as linhas foram portadas, mas não foram ativas, você não vai conseguir fazer. Em outros cenários, se as linhas estiverem bloqueadas, por exemplo, pode ser que o atendimento faça o desbloqueio via e-mail ou não. Aí depende de alguns casos. Ou se a linha já tiver sido cancelada. Então, quando o usuário perde a linha e pede um bloqueio, precisa prestar atenção na como ele vai falar, qual a palavra que ele vai usar. Se ele falar bloqueio, suspensão, ok, a operadora entendeu, vai executar aquele bloqueio. Mas se ele pedir o cancelamento, a linha vai deixar de existir e ele não vai conseguir fazer a troca porque a linha não existe mais. Aí é um problema maior que vai ser gerado, tá? Então, existe esse tipo de linha não ativa. E o último ponto é o chip comprado tá com defeito. Já aconteceu isso. E você pensa que vai resolver a situação, você tem que fazer novamente o processo. Sendo o chip com defeito, comprado na loja, você fala na loja de novo, ó, o chip veio com defeito, o pessoal vai te ajudar e orientar lá com o processo para adquirir um novo chip, tá? Mas pode acontecer. Infelizmente, equipamento não tem muito como a gente controlar esse tipo de problema, tá? Outro ponto que é importante você saber, passamos por todos esses processos, passo a passo, estou te dando motivos que podem acontecer de problemas, o que é o chip, todo o fluxo. E ainda assim podem acontecer dificuldades. Então, existem 4 formas administrativas, vamos dizer assim, de você resolver os problemas que vierem a acontecer. E se aparecer um problema que eu não falei aqui, manda aí informação pra gente. Me passa assim qual é o teu caso, qual é a tua situação, porque pode ser que eu consiga te ajudar. Ou a gente vai conseguir ajudar mais pessoas de um problema diferente do que foi aqui relatado. Essa é a ideia, tá? Quanto mais pessoas a gente orientar, melhor. Então, primeiro passo, primeiro local que você consegue resolver problemas é o atendimento da Claro. Nesse cenário do troca do chip Claro Empresa. O atendimento da Claro lá no call center, eles conseguem tratar todas as demandas. Se eles não conseguirem um atendimento inicial, ele abre uma demanda para outra área. Outra forma que você consegue resolver é através de consultor de vendas. Muitas vezes eu tentei fazer a troca de chip e não consegui, eu mandei para o meu consultor de vendas, que ele consegue falar com a gerente de negócio deles e solicitar essa troca de chip. E aí, lógico, depende de cada consultor, de cada gerente, mas no relacionamento que eu tenho, eu consigo fazer essa ação. Então, se eu não conseguir fazer a troca, aconteceu o problema com o meu endereço de e-mail, por exemplo, não outros cenários, tá? Mas o meu endereço de e-mail, o pessoal lá não conseguiu fazer a ação, não tem problema. O meu consultor ele consegue me ajudar auxiliando através dessa gerente ou do gerente de contas, eles conseguem fazer esse processo. Então, fala com o teu consultor de vendas, consultor de negócio, que ele pode te auxiliar também. O terceiro local é a ouvidoria da Claro. A ouvidoria, ele já deve ter a função de resolver os problemas. Então, não conseguiu um atendimento, não conseguiu um consultor, fala com a ouvidoria. Eles podem tentar, eles devem te ajudar, te orientar. Caso também não consiga, você parte para a Anatel. Abre uma reclamação na Anatel, no órgão fiscalizador, para poder avaliar e tentar resolver esse problema que você está acontecendo. Passando esses pontos, não conseguiu resolver, aí não tem muito o que fazer além de PROCON, entrar com processo judicial, uma ação judicial, e aí é o ideal você ter uma ajuda de um advogado. Você sendo gestor de telecom, na sua organização tendo a área jurídica, fala com a área jurídica, passa o que aconteceu, que eles vão te orientar. Aí é mais especialista na parte jurídica que precisa passar conhecimento e resolver essa questão o mais rápido possível. A ideia é essa, tá bom? Então, fica aqui as orientações para você fazer a troca do chip Claro Empresa. Abraço. Fui!